Dando início ao evento de hoje, cumprimentamos a todos. Senhoras e senhores, bom dia. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, optando pelo evento na modalidade online, alternativamente às sessões presenciais, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, tem a honra de dar início ao webinário Sustentabilidade Socioambiental e Segurança Hídrica, a relevância da Amazônia. Nesta modalidade, teremos a representação presencial apenas pelos membros da mesa diretiva, composta pelo magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigatti Júnior, por mim, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, professor mestre Cônego José Luiz Araújo, e pelo professor Dr. André Pires, mediador desta conferência. Participarão de forma remota o professor Dr. Duarcides Ferreira Mariosa, conferencista deste evento, os alunos, professores e comunidade. Ouviremos agora o nosso arcebispo metropolitano e grão-chanceler da Universidade, D. João Inácio Miller, que nos enviou uma mensagem de saudação. Paz e bênção de Deus. Eu enterro o lixo orgânico da minha residência na horta, da qual colho a verdura e legumes que me alimentam. Saúdo com alegria e gratidão o reitor magnífico desta nossa instituição da PUC Campinas, o professor Dr. Germano Rigatti Júnior, alegria tê-lo à frente desta instituição. Com igual alegria e gratidão saúdo o professor Dr. José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor da nossa PUC Campinas. Saúdo os membros do Núcleo Fé e Cultura, Fé e Vida, na pessoa do professor Cônego José Luiz Araújo, e agradeço por esta iniciativa em nome da nossa instituição. Minha igual fraterna saudação e abraço aos senhores professores, alunos e cada um desta comunidade acadêmica. Aos que participam desta conferência, paz ao seu coração. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem falado da necessária sustentabilidade socioambiental. Falava da inter-relação que existe entre tudo e todos e da necessária, respeitosa, reverente e fraterna convivência e respeito entre as criaturas todas. É necessário respeitar e promover as leis da casa, a nossa casa, a mesma casa de tudo e de todos. Todos nós somos criaturas, também as irmãs pedras. E tudo merece respeito. Creio que, conforme o pensamento do nosso Papa Francisco, que se inspira no Evangelho e em São Francisco, sempre que nós trabalhamos ou movemos ações desrespeitosas a alguma das criaturas, mesmo inconscientemente, nós estamos promovendo algum tipo de suicídio. Em sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco recorda que a nossa casa comum é irmã e mãe. E ele canta com São Francisco de Assis: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra,
que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Assim, Papa Francisco nos convida ao compromisso solidário, responsável com tudo e todos, com todo o nosso planeta. ênfase ele sempre tem dado à irmã água, que, como diz São Francisco, é muito útil e humilde e preciosa e casta. Papa Francisco conclama todos a nos empenhar pela segurança hídrica do nosso planeta. Tem falado muito disso, reconhecendo, desde o início do seu pontificado, a vocação relevante da nossa Amazônia. Nesse sentido, parabenizo esta casa por promover este evento. Precisamos avançar, aprofundar estas temáticas e trazer suas consequências para o nosso viver do dia a dia. Abençoada conferência. Eu passo agora a palavra ao magnífico reitor, o professor Dr. Germano Rigatti Júnior, para a abertura do evento. Bom dia a todos. Cumprimento nosso querido arcebispo metropolitano e grão-chanceler da Universidade, Dom João Inácio Miller, nosso vice-reitor, Padre Davi, em nome de quem quero também cumprimentar a todos os pró-reitores, pró-reitoras, corpo diretivo, nossos professores, nossos alunos e funcionários. Um especial cumprimento ao cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, ao professor Sérgio, assessor do Núcleo, que tem dado apoio significativo para os trabalhos, né, neste momento, ao nosso conferencista, professor Duarcides Ferreira Mariosa, e ao professor Dr. André Pires, que é coordenador da Faculdade de Ciências Sociais e mediará os trabalhos nesta manhã. Sentimos de não poder contar com a presença viva de todos nesse auditório, né? Lembrava há pouco com o cônego José Luiz quantas ocasiões nós tivemos a oportunidade de fazer colóquios aqui, né, com o auditório lotado, discutindo temas tão importantes que envolvem a doutrina social da Igreja, o magistério da Igreja, que é um propósito do trabalho do nosso Núcleo de Fé e Cultura. Mas esta conferência sobre a relevância da Amazônia em relação à sustentabilidade socioambiental e à segurança hídrica integra o calendário de atividades do Núcleo de Fé e Cultura, né, que é criado pela universidade a fim de estimular esse tipo de reflexão e debate, né, e que envolve, no fundo, as relações entre fé e cultura, entre fé e ciência, né, e focando nas questões vitais da sociedade contemporânea. Não há dúvida que a ecologia, no momento atual, se apresenta como uma questão urgente, considerando o crescente degradamento do ambiente pela ação humana e suas consequências, que já nos atingem no presente e ameaçam o futuro de toda a humanidade. A Amazônia, em especial, tem sido alvo da devastação ambiental e temos visto manifestações de preocupação pelo mundo todo, seguidas de apelos ao comportamento conservacionista e preservacionista de todos nós. Uma das manifestações de preocupação e propostas de mudanças foi a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica, realizada no Vaticano em outubro do ano passado.
Durante 21 dias, a Assembleia debateu temas referentes à Amazônia a partir de duas vertentes básicas, uma pastoral e outra ecológica, emitindo, ao final deste grande debate, um documento com 5 capítulos, expondo questões e apresentando propostas para os temas tratados. Destaco os 2 itens desse documento, que explicam e valorizam a realização da conferência de hoje. O primeiro está ligado ao modo e à frequência com que o documento final do Sínodo trata a questão da água no bioma amazônico. Logo na introdução, o documento lembra a articulação da Amazônia com o regime de chuvas, assinalando como alterações naquela região influenciam mudanças climáticas em todo o planeta. Além disso, no capítulo 1, a água aparece como elemento essencial, não só à vida, mas também para as relações entre território e natureza, vida comunitária e cultura, constituindo um direito que não pode ser negado a ninguém, por qualquer razão, inclusive econômica. O segundo ponto que destaco do documento aparece no 4º capítulo, voltado, entre outros temas, para a criação de um observatório da Amazônia, conclamando a comunidade acadêmica, particularmente as universidades católicas, a integrar e contribuir com este projeto. O que faremos hoje é exatamente isso, por meio dessa conferência e da participação de todos, responder a esse convite, e eu diria mesmo a essa convocação encaminhada às universidades católicas para divulgar, debater, refletir e agir frente à relevância da Amazônia, tendo em vista a sustentabilidade socioambiental e a mudança de uma crise hídrica e ameaça de uma crise hídrica cada vez mais aguda. São temas que dizem respeito a os integrantes do Núcleo de Fé e Cultura pelo agendamento deste evento, especialmente ao professor Duarcides pela disposição de trazer o seu conhecimento e suas reflexões sobre este assunto tão vital quanto urgente, e estendo esse cumprimento a todos que participam da conferência pelo interesse em conhecer o tema mais de perto e contribuir, como for possível, para que a sociedade humana consiga reverter problemas dessa natureza, tornando-se mais segura e promissora, como nos orienta a Confissão Católica desta universidade. Muito obrigado a todos e um bom webinário. Eu cumprimento e agradeço o nosso reitor, o professor Dr. Germano Rigatti Júnior, pela presença, pelo apoio, pelo incentivo que sempre dá ao Núcleo de Fé e Cultura nos trabalhos que deve realizar. Desejo lembrar que este evento faz parte das atividades do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, dentro dos seus objetivos de fomentar a reflexão sobre inquietações, perguntas, incertezas que emergem das relações entre os seres humanos e destes com a natureza. Lembra o documento do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, que as relações entre fé e cultura abrigam elevado grau de complexidade que estimula debates e reflexões nas diferentes áreas do conhecimento. Por isso, essas relações constituem objeto adequado e apropriado ao fazer acadêmico, especialmente nas universidades que se qualificam como católicas. Com este tema, desejamos reiterar o fundamental valor da pessoa humana e a importância de se cuidar da natureza, preservando-a para garantir vida a todos os que dela necessitam. A preocupação demonstrada pelo Papa Francisco no Sínodo sobre a Amazônia é também preocupação de toda a Igreja e, consequentemente, da Universidade Católica. Esperamos, assim, com a conferência de hoje, estar colaborando para que a PUC Campinas cumpra a sua missão de Universidade Católica
e que seus integrantes recebam valores importantes para a humanização da sociedade. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor Dr. André Pires, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, membro do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, para que apresente o conferencista e prossiga com os trabalhos. Bom dia aos membros da mesa e a todos os participantes desse evento online. O professor Dr. Duarcides Ferreira Mariosa é professor e pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da PUC Campinas. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, especialização em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais pela FMU. Mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Professor dos cursos de graduação em Ciências Sociais da Unicamp de 2003 a 2007, da Unisantana de 2008 a 2010 e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas desde 2008. Integrador acadêmico de graduação do Centro de Ciências Sociais, Humanas e Sociais Aplicadas da PUC Campinas de 2011 a 2020. Pesquisador com projetos aprovados pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nas áreas de sustentabilidade socioambiental e desenvolvimento comunitário. Tem experiência docente de pesquisa nas áreas de sociologia, antropologia, educação e ciência política, atuando principalmente com os seguintes temas: indicadores de sustentabilidade socioambiental, segurança hídrica, economia social e solidária, teoria social, pensamento social brasileiro, estudos de comunidades, determinantes sociais de saúde, cultura e modernidade, tecnologias inovadoras em educação e pensamento político clássico. É autor dos livros Ribeirinhos do Rio Negro, um estudo da qualidade socioambiental, e Florestan Fernandes, uma teoria da investigação sociológica. Contribuiu com capítulos para os livros Gestão do Conhecimento e Inovação, Sociologia Crítica no Brasil, Florestan Fernandes, Leituras e Legados, Biotopé, Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central, além de artigos em revistas científicas e anais de conferências e palestras. Convido o professor Duarcides para proferir a conferência online, informando que ao término poderá haver participação virtual por meio de perguntas direcionadas ao conferencista via WhatsApp, cujo número de telefone é 19 99 276 6265, e eu estarei aqui com um aparelhinho e assim que as perguntas chegarem eu vou depois redirecionar no momento apropriado. Professor Duarcides, a palavra está com você. Ok. Bom dia a todos. Eu sinto-me muito honrado de estar participando desse evento paradigmático, digamos assim, nesse momento que nós temos toda uma discussão em relação à Amazônia e do significado que ela tem por toda a nossa comunidade humana, que se estende além dos limites territoriais do Brasil. Agradeço aí as palavras do nosso arcebispo, João Inácio Miller, do nosso reitor, professor doutor Germano Rigatti, e as pessoas do cônego José Luiz Araújo, André Pires, e de Sérgio Fazonaro, que propiciaram esse momento, esse encontro, essa possibilidade da gente estar aqui discutindo um tema tão relevante. Eu vou colocar minha apresentação e vou compartilhar com todos aí a tela. Então, o tema que eu trouxe é a sustentabilidade socioambiental e segurança hídrica, a relevância da Amazônia. Ou seja, é uma discussão a qual nós estamos trazendo várias questões que envolvem a necessidade de observar a Amazônia sobre uma perspectiva um pouco mais abrangente, levando em consideração não só a questão do plano biótico, aquilo que diz respeito à conservação, preservação da biodiversidade, mas também levando em consideração tanto as pessoas que ali vivem, como também aquelas que são influenciadas pelo regime de chuvas, pela circulação hídrica e por todos os mecanismos com os quais
a Amazônia ela contribui efetivamente para a manutenção da vida nesse nosso planeta Terra. Eu quero começar dizendo das origens do lugar da minha fala, ou seja, todo esse processo que vocês vão ver desencadear aqui, eles são originários de uma pesquisa que se iniciou em 2007, dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no qual eu fiz parte do grupo de pesquisas Biotupé. E ali nós fizemos, especialmente no período das férias escolares, 14 viagens de pesquisa para a Reserva de Desenvolvimento do Tupé, que é uma área de preservação ambiental próxima a Manaus, mas que condensa ali toda a problemática. Ela é um elemento, ela é um objeto de estudo privilegiado para que a gente possa entender toda a mecânica que existe da ocupação da Amazônia e todas as tentativas que podem ser desenvolvidas no sentido da sua preservação. Na sequência de 2018 a 2020, o pós-doutorado que realizei em Relações Internacionais na Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, o tema da pesquisa foi trabalhar exatamente essa questão das considerações geopolíticas e geoeconômicas no estudo da relação ambiente, sociedade e economia naquela área de proteção ambiental. Ou seja, existem determinantes que estão colocados não apenas naquilo que diz respeito à lógica que organiza o funcionamento daquele território, daquele espaço, mas também toda uma preocupação que percorre todos os meios acadêmicos, os meios políticos, as atividades econômicas, no sentido de entender essa relação e o modo como ela impacta efetivamente na nossa atividade ao redor do globo. Por fim, agora, a partir desse ano, ingressei no programa de pós-graduação estricto sensu em sustentabilidade, onde a pesquisa que eu estou desenvolvendo é exatamente essa questão da sustentabilidade socioambiental e segurança hídrica, agora aplicada à bacia hidrográfica do PCJ, que é onde nós estamos colocados, onde nós vivemos, onde está situado Campinas. Então, toda essa articulação entre a problemática amazônica, a questão ambiental, aquilo que nós estudamos durante esse período todo, nós estamos trazendo para um diálogo entre essas questões e aquilo que efetivamente ocorre no nosso ambiente próximo e como eles estão interligados, e é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês. Então, essa experiência, nós temos na área da reserva do desenvolvimento do Tupé, nós temos um espaço utilizado para pesquisa, isso aqui são alunos participando das atividades que nós fizemos nesse espaço, nas diversas vezes que fomos para lá, e tudo que conseguimos produzir em termos de pesquisa acadêmica foi publicado em artigos, em capítulos de livro, em conferências, e o resumo desse trabalho está sendo colocado aqui nesse livro, que é um estudo da qualidade socioambiental, onde a partir da reflexão, a partir do estudo de campo, nós conseguimos estabelecer uma forma de trabalhar com esses indicadores, trabalhar exatamente toda essa dinâmica que envolve o espaço físico, o meio cultural, social, econômico, político, que determina a relação dos homens com o ambiente. Nós estivemos ligados ao projeto Biotupé, e é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, na elaboração desses estudos. Então, para essa conferência, eu quero trazer algumas situações à reflexão. Então, propriamente alguns elementos que, em virtude da experiência que nós desenvolvemos nas atividades de campo, na reflexão teórica a respeito daquilo que nós encontramos, dados primários que municiaram todo um conjunto de produções acadêmicas que foram feitas pelo grupo, tá certo? No sentido de trazer para que vocês possam tomar contato com as situações concretas com as quais a questão hídrica ela está sendo encaminhada por diferentes agentes. Então, não basta
olhar simplesmente a questão do ponto de vista biológico ou do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociológico. Não dá para perceber só os elementos, os indivíduos, associações, os grupos organizados que estão naquele espaço. Nós temos que entender a dinâmica a partir dos organismos internacionais, nós temos que entender toda essa questão envolvendo a Amazônia dentro de um aspecto muito mais abrangente, em que atores importantes como a Igreja Católica, como as instituições universitárias, como todo o conjunto de organizações que estão olhando para esse espaço e com justas e justificadas preocupações. Então, a conferência ela vai se encaminhar exatamente para trazer o papel da Amazônia, não apenas a Amazônia brasileira, mas a Amazônia, como foi assinalada no Sínodo da Amazônia, mas o que ela contribui e por que ela é importante aí para garantir a segurança hídrica. Então, eu começo então a colocar aqui uma questão geral, uma questão orientadora das nossas reflexões, né? Que a primeira situação que faz com que nós olhemos a Amazônia de uma outra perspectiva é que as recentes alterações do clima, ela está tendo um impacto profundo na questão da água. Então, nesse sentido, trata-se da gente observar as condições de sua sustentabilidade ou da garantia, né, de que aquele recurso ele estará disponível não apenas nessa geração, mas para as gerações vindouras. E para que isso aconteça, nós temos que imaginar também quem são os responsáveis pelo abastecimento hídrico. Nós temos que olhar para a segurança hídrica, de modo que esse recurso fundamental, vital à existência humana, ele possa chegar em quantidade e qualidade suficiente a todos os indivíduos, independente aí da sua questão econômica, independente do território, independente do espaço, ou do uso que ele deve fazer para garantir a sua vida e sobrevivência, né? Qual que é o grande problema quando nós olhamos para a Amazônia? É que se eu penso a responsabilidade pelo abastecimento hídrico e coloco isso sob a tutela do Estado, nós temos que entender que estados são frutos de convenções ou ficções jurídico-políticas assentados no conceito de soberania territorial. Fenômenos climáticos, não. Ou seja, o que diz respeito à organização jurídico, legal, do espaço territorial, ele está colocado dentro da esfera de atuação do Estado. Então, o Estado consegue colocar leis, ele consegue colocar instituições, organizações, ele pode encaminhar recursos administrativos, financeiros, materiais, para que ele faça essa administração. Mas a água, a circulação hídrica, ela se ocorre fora, de maneira transnacional, ela ultrapassa os limites físicos, jurídicos do Estado. Então, quando você olha para a água, você vai fazer uma primeira pergunta, se a água é um recurso que deve ficar sob a tutela exclusiva do Estado, já que a água tem uma localização, tem um ponto de extração, tem nas bacias hidrográficas uma localização territorial, ou ao contrário, ela é um patrimônio da humanidade, já que sua produção, circulação e distribuição ela é transfronteiriça aos estados nacionais. Ou seja, eu tenho que enxergar a água como recurso, portanto, com valor econômico, ou eu tenho que enxergá-la como um patrimônio, ou seja, como algo, como um bem comum de toda a humanidade. Então, sobre essa perspectiva, e anunciando ali a primeira questão que eu coloquei como objeto da reflexão, nós temos que imaginar esse conceito de sustentabilidade, para entender perfeitamente ou com clareza, para aqueles que ainda não dominam o conceito, do que efetivamente nós estamos tratando, né? Então, a questão toda que envolve a sustentabilidade, ela não diz respeito a uma perspectiva quantitativa, mas para uma outra qualitativa.
a partir do momento em que nós tivemos, no início de 70, da década de 1970, encontros internacionais, publicações falando dos limites do crescimento, mas principalmente quando o homem, ao chegar à Lua, olhou para a Terra e viu que ela é um globo, ou seja, ela é limitada, ela não é um espaço infinito. Então, nós podemos olhar os nossos recursos como limitados no tempo, como limitados no espaço. Então, dessa maneira, não é uma questão quantitativa no sentido de que os recursos são infinitos, mas qualitativas, ou seja, em que usos, que prioridades, né, como que eu devo, que condições eu devo usar esses recursos. Então, até que nós consigamos passar dessa perspectiva de uma observação dos recursos materiais, dos recursos sistêmicos, ecológicos que nós temos à nossa disposição, como números, né, como quantidade. Então, trata-se de substituir um recurso por outro, né, para que ele seja quantitativamente suficiente. Nós temos que olhar numa perspectiva de escassez, de limite. Então, nesse sentido, trata-se de olhar para a qualidade desses recursos e não para a quantidade. Então, retomando um pouco, eu quero colocar essa perspectiva da sustentabilidade dentro de uma perspectiva de império ou domínio. O que quer dizer isso exatamente, né? Tomando-se essa passagem, né, de Gênesis 1:28 aí como exemplo ou como perspectiva, ela justifica para muitos autores, principalmente ali do século XVI, século XVII, quando eles tratam da questão do Estado, quando eles tratam da questão das leis, né, da diferenciação das leis humanas, né, pelas leis da natureza e as leis divinas. Então, muitos deles, John Locke é um que faz isso, coloca, por exemplo, essa ideia, né, de que o homem ele recebeu um decreto divino, dando a ele uma autoridade para cuidar, para sujeitar, para dominar sobre todos os animais, sobre toda a terra e assim por diante. Então, o efeito dessa multiplicação, né, do domínio do homem sobre a terra, ele foi mal compreendido, porque domínio não é necessariamente satisfazer a seu bel prazer, mas é tomar conta, cuidar da casa comum, como anuncia o Papa Francisco na Laudato Si. Ou seja, nós confundimos o dominar como a recepção de um mandato para cuidar, e entendemos um dominar no sentido de um império, de uma possibilidade do exercício, né, desse comando a nosso bel prazer. Qual que é a consequência disso, né? Obviamente, nós crescemos, povoamos, superlotamos a terra, mas como efeito colateral desse movimento, nós também contaminamos os rios, os lagos, os mares. Nós poluímos o ar, a terra, as águas. Nós modificamos e alteramos os genes dos animais e das plantas, que nos servem de alimento e a nós mesmos. Nós criamos doenças e vendemos a cura com nossas atividades. Nós matamos, dominamos, segregamos aqueles que são diferentes de nós. E aí eu faço a pergunta: o homem, seu ambiente, ele se obriga a uma relação conflituosa? Quer dizer, trata-se de agir com violência, com ganância, com ambição desmesurada, o exercício do domínio, do comando, do uso desses recursos? Ou seja, ele precisa matar, ele precisa submeter, ele precisa dominar, ele precisa deixar morrer o outro para garantir sua própria sobrevivência? São essas questões que trazem-nos a essa reflexão de um quadro preocupante. Então, nós perguntamos, ou alguns se perguntam, a natureza ela está revoltada? Ou seja, o que nós vemos de chuvas torrenciais, de secas prolongadas, de terremotos, maremotos, furacões, aquecimento global, na realidade é uma maneira que a natureza está nos dando uma resposta de que esse uso desses recursos eles não está acontecendo de maneira adequada? Será que, ao contrário, é a sociedade que está desestabilizada quando olhamos para o sem número de guerras, de doenças,
o crime organizado, corrupção, miséria, ondas migratórias nunca vistas anteriormente, quer dizer, o espaço onde o sujeito está colocado, onde a sociedade o organiza para que ele possa ali realizar suas atividades de uma maneira pacífica e tranquila, tá certo? Ele está sendo alterada para uma configuração social que é incapaz dessa estabilidade, dessa sustentabilidade, dessa segurança. Quando nós olhamos para a economia na perspectiva da produção dos bens e dos serviços necessários à manutenção da vida humana, o que nós vemos? Nós vemos a economia enfrentando problemas aparentemente que são insolúveis, quer dizer, a pobreza, a desigualdade distributiva, o esgotamento de modelos, aquilo que está explícito na demanda dos movimentos sociais e dos grupos de excluídos. Quer dizer, quando eu olho para essa situação, o que eu vejo é uma incapacidade da natureza, é uma incapacidade do modelo econômico, é uma incapacidade da sociedade para dar conta da situação preocupante a qual nós estamos vinculados. E aí eu trago para essa reflexão, né, a centralidade da Amazônia. Então, para discutir essa interlocução entre o ambiental, entre o social e o entre econômico, que eu coloquei nos slides anteriores, falando desse quadro como preocupante, eu quero chamar a atenção para o que a Amazônia ela representa nessa perspectiva toda. Então, vocês vejam que quando nós falamos de Amazônia, nós falamos, né, da Pan-Amazônia, na verdade, né? E ela abarca não só o Brasil, mas ela entra também um pedaço aqui da Venezuela, da Colômbia, Equador, do Peru e da Bolívia. Então, quando nós falamos de toda essa região, nós estamos falando, né, de algo que é transnacional. Mas ele não é transnacional, como nós veremos daqui a pouquinho, mas como ele é global, ou seja, ele está colocado numa perspectiva de relação com o mundo todo. Brasil, ele é territorialmente, né, o maior espaço onde nós encontramos esse bioma amazônico. E exatamente sobre essa centralidade, né, do Brasil, ou dessa sua importância, eu vou trazer, então, um pouco dessa reflexão. Então, o que nós temos, né? Que toda essa alteração, toda essa ação antrópica do homem nos últimos anos, né, ela provocou uma alteração do clima, ela provocou um esgotamento dos recursos naturais primários, e ela está trazendo, né, valorização de novas fontes de riqueza, né, justificadas pelos processos globalizantes. É só a gente imaginar o peso que tem hoje, né, toda a bioeconomia, né, a área de informática, os processos de geração de valor, né, que transcendem, né, simplesmente o uso desses recursos primários. Então, tanto do ponto de vista da economia, da cultura e da política, trata-se de olhar a Amazônia sob uma outra perspectiva. E aí, um pouco de conhecimento da história da Amazônia nos faz lembrar que, em determinados momentos, ela foi entendida como um paraíso perdido, como uma terra, digamos, de seres fantásticos. Ela foi, num outro determinado momento, colocada como um objeto de exploração das suas riquezas, especialmente se nós pensarmos aí no ciclo da borracha. Ela atingiu o seu apogeu econômico, né, na virada do século XIX para o século XX. Nós tivemos determinados momentos em que foi sugerido que a Amazônia deveria ser alagada e colocada ali como um reservatório, né, de água para todo o mundo, que ali nós encontraríamos terras raras, metais preciosos, petróleo. Então, nós temos cada vez mais uma perspectiva da Amazônia, desde um objeto fantástico e desconhecido a ser explorado, até outro, né, como fornecedor desses recursos para a humanidade como um todo. Ultimamente, em função das alterações do clima, há uma ressignificação da Amazônia e um entendimento da importância que ela tem para o controle, né, do regime de chuvas e, por consequência, do abastecimento hídrico,
né, não só daquela região, né, mas praticamente de todo o planeta, e isso é o que nós veremos. Né? Então, essa ressignificação, ela está ocorrendo exatamente porque existem no mundo apenas duas regiões, né, que são, digamos assim, geopoliticamente consideradas como espaços vitais pelos recursos estratégicos do século XXI. A primeira região ela está situada na Ásia Central e na bacia do Mar Cáspio, exatamente pela quantidade, pela os maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo. Então, essa região ela é bem, digamos, sensível a essa proposta. A outra é a região amazônica, exatamente ela se considera, dentro da perspectiva geopolítica, como um espaço vital. Primeiro, por sua grandiosidade territorial. Segundo, pela riqueza dos seus recursos naturais. Terceiro, pela exuberância da sua biodiversidade. Então, cada vez mais, existe uma atenção do mundo, tá certo, para o papel que a Amazônia pode desempenhar, né, no equilíbrio dos recursos econômicos, climáticos, bióticos de toda a humanidade, assim garantir a sobrevivência humana pelas próximas décadas e séculos. Então, quais são os interesses que a Amazônia ela desperta? Primeiro, como eu anunciei, né, esses recursos materiais e da diversidade. Então, esses recursos eles são estratégicos, ou seja, eles estão vinculados a questões da geopolítica e geoeconomia mundial, da origem, né, de quem tem o controle desses recursos, obviamente ele acumula para si poder e riqueza. E quais são esses recursos, basicamente? Né? Água, terra, minerais e a flora e a fauna daquela situação, daquela região. O terceiro momento também importante, o segundo, desculpa, seria a potencial de equilíbrio biótico para o planeta. E aí, quando você olha dessa perspectiva, né, do que você tem que preservar, conservar, proteger a Amazônia, aí pergunta-se, né, dessa população que vive ali naquela região. São centenas e centenas de povos indígenas de diferentes etnias, são caboclos, são os povos da floresta, que se nós imaginarmos a Pan-Amazônia como um todo, nós estamos falando de algo aí bem mais do que 10 milhões de pessoas que vivem naquelas regiões. Algumas centradas em capitais, como Manaus e Belém, mas a grande parte dela perdida, digamos assim, ou esparsas por uma cobertura vegetal imensa, que a priori é difícil a gente imaginar que naquele espaço coberto por aquela vegetação toda, né, exista uma quantidade de pessoas, de cultura, vivendo ali há séculos e séculos, sem causar maior dano àquela população. Então, a questão principal da Amazônia é quem que vai controlar esses recursos, a importância de que exista esse controle, né? E uma terceira questão que nós temos que olhar exatamente é como que nós vamos dar à população que ali vive os direitos de cidadania, as garantias, né, individuais, sociais, que elas, como qualquer ser humano no mundo, ela tem direito, tá certo? Então, esse processo de ressignificação da Amazônia, né, essa valorização estratégica, tá certo? Ela vai passar exatamente por esses dois componentes, o capital humano, ou seja, a sobrevivência não só da população amazônica, mas da população global, ela é objeto de movimentos sociais. Nós temos vários grupos organizados tentando ali fazer valer a sua perspectiva na preservação dessas condições para a reprodução humana. E olhamos também para uma outra vertente, que é a do capital natural, em que as florestas, a água e uma extraordinária biodiversidade, ela desperta o interesse e a cobiça de potências globais, de corporações transnacionais, que querem o controle daquele espaço e a exploração daqueles recursos para o seu próprio benefício. Então, nós temos, basicamente, um conflito
existente na dinâmica mundial entre dois grupos de interesse, aquele que quer preservar as condições de existência da população local e mundial e aqueles que querem utilizar esses recursos aí para obter ganhos econômicos ou ganhos políticos. O que está acontecendo efetivamente? Por que essa discussão ela emergiu com tanta veemência, com tanta polêmica, com tanta disputa entre esses diversos grupos? Porque isso tem sido acelerado pelas alterações climáticas. Ou seja, quando a gente olha para o Brasil, as respostas às alterações climáticas, ela deve estar sendo considerada que o Brasil ele possui circunstâncias ambientais, econômicas, sociais contrastantes. Ou seja, essas circunstâncias elas não se aplicam da mesma forma em todos os lugares, em todos os espaços, com as mesmas condições sociais, ambientais e econômicas. Não dá para a gente pensar no Brasil, né, como uma unidade homogênea, mas como um país repleto, né, de uma condição heterogênea de colocação das pessoas e dos recursos. Então, quando olhamos para a Amazônia, nesse processo de alteração climática e o que ela representa em termos de impacto para a população mundial, a primeira situação que nós temos que analisar é exatamente a sustentabilidade hídrica, ou seja, nós temos que garantir que as reservas hídricas elas permaneçam nos volumes atuais e que se conservem as condições de sua produção, renovação e, portanto, de sua sustentabilidade. Ao olhar para essa perspectiva, nós vamos ver mais adiante o papel fundamental em que o ambiente amazônico ele contribui exatamente para garantir a estabilidade da circulação hídrica, principalmente, no caso do Brasil, naquelas regiões mais populosas. Uma outra situação que nós temos que observar é que nós temos também que garantir que uma certa quantidade de água ela chega aos consumidores na qualidade, no volume e com a continuidade adequadas para a manutenção da vida. A isso eu vou chamar de segurança hídrica. Então, eu tenho duas, digamos assim, perspectivas teóricas, uma da sustentabilidade, ou seja, garantir as condições, né, de conservação dos recursos, e outra de segurança, garantir, né, que haja uma continuidade adequada nos volumes para garantir a vida das pessoas. Tá certo? Então, mas quando eu falo de segurança hídrica, eu falo não apenas da disponibilidade da água em quantidade suficiente para o atendimento às necessidades humanas. Eu tenho que pensar em quantidade, eu tenho que pensar em qualidade, eu tenho que pensar na prática das atividades econômicas, eu tenho que pensar na conservação dos ecossistemas aquáticos e tenho que aceitar também trabalhar com níveis de riscos envolvendo secas e cheias. E nós temos variações nessa quantidade de água que circula durante o ano. Então, nós temos que ter mecanismos de controle ou de ajuste que faça a correção, né, de maneira adequada, para quando nos períodos das secas a gente tenha reservas estocadas de águas, né, suficiente para que a continuar com o abastecimento de água, ou a disponibilidade de água para os seus diversos usos. Mas também nós temos que aproveitar aí as condições em que ocorrem as cheias e desse modo controlar para que elas não venham a impactar negativamente as aglomerações urbanas. Então, se eu penso exatamente nessa situação, eu estou pensando, né, que já que a circulação hídrica ela é transnacional, já que no caso do Brasil, que é um país continental, ela é transfronteiriça aos estados, então, obviamente, para que a gente consiga trabalhar a questão hídrica, nós temos que olhar na perspectiva da cooperação internacional. Primeiro, porque nenhum Estado, por mais autônomo e soberano que seja, ele consegue trabalhar sozinho com a multiplicidade dos fenômenos, dos agentes e das instituições envolvidas.
É só você imaginar que, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, por exemplo, eventos que ocorreram em outras situações, em outros países, servem de alerta para que o poderia ocorrer efetivamente aqui. E aí nós temos também as agências internacionais, aí nós temos também os movimentos sociais, aí nós temos também os vários atores importantes, como a atuação do Papa Francisco, no sentido de trazer ou fazer um chamamento aos católicos, principalmente, mas não apenas a ele, né, da necessidade da gente cuidar desse bem comum. A outra questão que eu trago é exatamente que, porque a circulação hídrica ela não se restringe aos espaços físicos, ela demanda, então, portanto, de acordos e ajuste com outros parceiros. Ok? Então, só para que a gente possa entender essa discussão se água é recurso, ou seja, se ele tem valor econômico, ou ela é um patrimônio, no sentido de que ela pertence a toda a humanidade, nós temos que observar que, embora a Terra, né, ele deveria ser chamado de planeta água, a água disponível para consumo, ela só é 2,5% de toda a água existente no planeta. Ou seja, em torno aí de 97,5% da água existente no mundo, ela é salgada, ou seja, ela não é adequada direto nem ao consumo, nem à irrigação, passando por processos de dessalinização, muitas vezes, do ponto de vista econômico, inviáveis para que a gente possa utilizá-la para o nosso para que ela esteja disponível para o consumo. Dos 2,5% restantes, 70% eles estão colocados nas geleiras. Então, ele é de difícil acesso, tanto o Polo Norte como o Polo Sul. Do que sobra, 30% elas são águas colocadas ou armazenadas em aquíferos. E apenas 1%, né, desse total todo, né, 69 mais 30, 99% do 2,5%. Então, apenas 1% desse total, 0,025%, que eles se encontram à superfície, encontram nos rios e nos lagos. A distribuição, então, ela de maneira natural, então vocês podem ver que, em termos de quantidade da água existente, né, para um total de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos, né, apenas 35 milhões, 35 mil, isso, 29, 35 milhões de quilômetros cúbicos eles têm de água doce para alimentar toda, ou para dar abastecimento de toda a humanidade. E onde é que estão os maiores recursos das águas, né? 13,22% dessa água doce aqui, ela está no Brasil. 10% na Rússia, 6,66% no Canadá, 6,58% nos Estados Unidos, 6,57%. Ou seja, esses 5 países aqui, eles detêm 43% de toda a água doce do mundo. Então, nós temos uma infinidade de países vivendo situação de escassez hídrica completamente à mercê de recursos como dessalinização ou de um controle efetivo do uso da água, porque eles não têm à disposição a quantidade, os volumes de água que nós temos aqui no Brasil. Mas não é porque a gente tem essa quantidade que ela é suficiente, digamos assim, ou ela ocorre de uma maneira em que todos no Brasil estejam suficientemente abastecidos com água. E exatamente porque você tem quase que a totalidade toda dos países vivendo escassez hídricos, estresse hídricos ou escassez hídricos, né? Quando você não tem recurso em água suficiente, é porque surge, então, o alerta, né? O primeiro alerta que eu quero trazer é o do Papa Francisco, onde ele anuncia que a primeira guerra ela vai ser pela água. Então, eu vou parar aqui essa apresentação para que eu possa colocar o vídeo.
Em um discurso nesta sexta-feira, o Papa Francisco questionou se o mundo atual está no caminho rumo à grande guerra mundial pela água. A declaração foi feita em um discurso realizado na sessão de encerramento do Seminário Internacional sobre o Direito Humano à Água, organizado pela Pontifícia Academia das Ciências, durante 2 dias, na Casa Pio IV do Vaticano. Os números que as Nações Unidas revelam não podem nos deixar indiferentes. A cada dia, 1.000 crianças morrem por causa de doenças relacionadas com a água, disse Francisco, que fez uma chamada à comunidade internacional para que garanta o acesso universal à água segura e de qualidade. Durante 2 dias, 95 personalidades dos 5 continentes participaram do encontro internacional intitulado O Direito Humano à Água, perspectivas interdisciplinares sobre a centralidade das políticas públicas na gestão de água e o saneamento. O diretor do seminário foi o cardeal brasileiro Cláudio Umes, e seu objetivo foi abordar a problemática do direito humano à água e encontrar soluções que possam ser alcançadas para enfrentar esta realidade. Deixa eu entrar aqui novamente. Então, o que o nosso Papa Francisco ele traz, né, é uma preocupação de toda a Igreja Católica, no sentido, né, de trazer essa questão da água como um direito humano. Quer dizer, não que ela não deva ser tratada, né, em função dos recursos econômicos, da tecnologia envolvida. Mas aqui é algo que eu vou chamar a atenção, que é a perspectiva qualitativa, né? Como é que eu olho efetivamente para esses recursos. Então, uma outra alerta que eu trago também é aquela trazida pela ONU em novembro de 2022, onde ela fala do direito à água. É que o direito humano à água, ele prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos. Então, nesse sentido, não é só a água, mas também o acesso universal ao saneamento, porque ele não é apenas fundamental para a dignidade humana e a privacidade, mas também um dos principais mecanismos de proteção da qualidade dos recursos hídricos. Então, dessa maneira, a Resolução 16/2 de 2011 do Conselho dos Direitos Humanos, ela nos coloca que o acesso à água potável e segura e o saneamento, ele é um direito humano, um direito à vida e à dignidade humana. E essa concepção, ela vai aparecer, então, na Agenda 2030, em que, entre as 17 metas, ou os 17 objetivos, perdão, nós temos o item 6, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que traz essa preocupação da água, né, água limpa e saneamento, no sentido de garantir a disponibilidade e o manejo sustentável da água e saneamento para todos. Então, envolve exatamente você tomar medidas no âmbito dos países para garantir essa disponibilidade, a sustentabilidade dos recursos hídricos. Então, quando eu falo da dimensão institucional da sustentabilidade, eu ultrapasso aquilo que normalmente nós vemos, né, num tripé do econômico, ambiental e social, e coloco que dentro do sistema humano tem uma dimensão muito importante, que é a sustentabilidade institucional, que está ligada à importância das políticas públicas para a segurança hídrica. Então, nesse sentido, nós teríamos que imaginar que em cada país, região, estado ou município exista um arcabouço referente a políticas públicas de meio ambiente que planeje, que realize planejamentos estratégicos e ações específicas para a gestão que garanta a qualidade ambiental no respectivo território e, obviamente, aí garantindo a segurança hídrica, a sustentabilidade socioambiental. Então, o que os movimentos sociais, o que a sociedade organizada, o que esses atores importantes
eles nos trazem uma formulação de uma política que garanta exatamente a possibilidade de manter a estabilidade do uso da água, de garantir o abastecimento como uma forma de responder a toda essa questão, ou toda essa variabilidade que nós estamos vendo atualmente. Então, nesse sentido, como é que nós vamos cuidar? Qual que é a nossa perspectiva em relação à sustentabilidade socioambiental? Como é que nós vamos cuidar disso, né? Então, só para a gente poder imaginar essa situação, a água no Brasil, ela circula por 3 caminhos. Quais caminhos são esses? Primeiro, as águas de superfície. E aqui nós estamos vendo onde nasce o Rio Amazonas, né? O Rio Negro e o Rio Solimões. E aqui no encontro dessas águas, nós temos o nascimento do Rio Amazonas e vai, então, até a foz no Oceano Atlântico. Então, se você imaginar aqui, olha, o escoamento total das bacias do Amazonas e Orinoco, elas alcançam 6.500 quilômetros cúbicos. A mais próxima é do Yangtze, que é apenas aí, então, uma pequena parcela, menos de 20% desse total, 1.000 quilômetros cúbicos de água, que seria o escoamento. Então, a representatividade do Amazonas em relação às demais é como se o Amazonas e o Orinoco, eles concentrassem praticamente todo o recurso hídrico somado de todas as outras bacias. Então, bacias importantes, como a do Tejo, né, do Douro, né, elas são extremamente ínfimas se analisadas, se comparadas, por exemplo, com a importância do Rio Amazonas. Essas são as águas de superfície, né? No Brasil, elas estão divididas, ou elas se encontram distribuídas, né, em principais, digamos assim, rios, os principais corredores onde essas águas aqui elas circulam. Então, aqui dá para a gente ver, né, que essa maior aqui é a bacia do Amazonas, né, do Rio Amazonas, e com todos os seus afluentes e com todos os rios que contribuem para que esse volume de água ele seja realmente significativo. O segundo modo, então, o primeiro modo são as águas de superfície. O segundo modo são os aquíferos, né? Então, os aquíferos são as águas subterrâneas, são aquelas que estão colocadas, né, como não como rios ou lagos, né, como depósitos, como reservatórios no interior da água, mas são umas espécies de esponja gigante, onde a água ela ocupa os espaços da rocha, e ali ela pode ser retirada, ela pode ser utilizada, né, de uma maneira que você consiga a extração de forma econômica e por métodos convencionais de extração dessa água. Então, é muito comum que algumas delas tenham salubridade alta, mas mesmo assim, ou ela pode ser retirada através dos poços artesianos de profundidade, ou elas podem contribuir com a alimentação dos lençóis freáticos, que vão alimentar na sequência todo o sistema das águas superficiais. Ou seja, essa água que cai como chuva, ela vai penetrando o solo, e enquanto ela vai achando o terreno permeável, ela vai descendo, até que ela forma essa camada de fundo, que depois, no ciclo seguinte, ela é utilizada novamente, ou a própria natureza faz a reposição dos estoques nos rios e lagos. O que eu quero trazer para vocês de importância da Amazônia é que nós temos 2 grandes aquíferos aqui no Brasil, né? O aquífero Guarani, que pega essa região aqui do estado do Mato Grosso, Paraná, São Paulo, e o sistema aquífero da Grande Amazônia. Então, em termos de extensão, eles são praticamente idênticos, né? Então, nós temos 1,3 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia e 1,2 milhões aqui, dos quais 840 mil no Brasil, do Guarani. Mas presta atenção na quantidade de água. O volume de água estimado, 162 mil quilômetros cúbicos na Amazônia e 39 mil quilômetros cúbicos aqui no sistema aquífero, faz com o SAGA, né, o sistema aquífero da Grande Amazônia,
ele seja 4 vezes maior do que o sistema aquífero do Guarani. Só para a gente ter uma ideia do que é isso, essa quantidade ela seria suficiente para abastecer 7 bilhões de pessoas no mundo por 250 anos. Eu estou falando só da água encontrada aqui. Ou seja, se você considerar uma pessoa usando 150 litros de água por dia, aí é o consumo individual, mas também o que ele usa para banho, o que usa para alimentação e para uso doméstico, a gente pode imaginar que 150 litros por uma pessoa vivendo 60 anos, nós teríamos aí água suficiente para 250 anos, 7 bilhões de pessoas. Então, vejam a importância que tem esse sistema, não só superficial, como eu mostrei, que é a quantidade de água de superfície da Amazônia, que escoa para o oceano, mas também aquilo que está no subsolo. Então, eu posso dizer com toda certeza, com toda garantia, que embora a Amazônia ela seja rica em recursos minerais e na biodiversidade, no potencial que ela tem para os fármacos, para os cosméticos e para a indústria em geral, a grande riqueza da Amazônia ela está na água. Então, o grande recurso da Amazônia é a água, não é o petróleo, não é o ouro, não são as terras raras, mas principalmente o quanto ela consegue abastecer o mundo. Ou seja, se a próxima guerra ela vai ser pela água, a fonte principal, o ponto estratégico, o espaço vital dessa riqueza, ela se encontra no Brasil, mais especificamente numa quantidade gigantesca na Amazônia. Mas não é só isso. A Amazônia também ela produz aquilo que é conhecido como rios voadores. O que são os rios voadores, né? Na verdade, os rios voadores, eles começam no oceano. A água evapora dos oceanos e ela vai formando como lagos aéreos móveis. No caso da Amazônia, essa água ela é puxada pelo sistema, pela bomba biótica da Amazônia, tá certo? Porque a floresta amazônica, ao contrário das outras coberturas florestais, ou das outras áreas, na mesma faixa do Equador, ela não retém o calor, ela retém a umidade. E aí a gente tem um fenômeno interessante, que vocês podem observar, que a água, o vapor que sai do mar, ele é puxado pela floresta amazônica, ok? E aí ele se junta, toda essa corrente, são bilhões e bilhões de litros de água nessas nuvens, que ao encontrar a barreira aqui da Cordilheira dos Andes, ela desce em direção ao sul do Brasil, né? Então ele pega aqui a região sudeste e região sul, mas também os países como Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, que são, digamos assim, destinos dessa circulação hídrica, de toda essa água que circula nesse pedaço. Então, nós tivemos episódios recentes, 2011, em que uma faixa de concentração de ar quente nesse espaço bloqueou a passagem desses rios voadores. Então, ocasionando uma seca gigantesca. Então, vocês devem ter lembrado do efeito disso em 2014, 2015, quando nós tivemos o apagão hídrico, e as grandes inundações, as chuvas torrenciais que aconteceram aqui no norte e nordeste, exatamente em função dessa bomba biótica do Amazonas. Então, esses rios, ou essa bomba, é um efeito que foi estudado exatamente por uma característica específica da região amazônica, porque as florestas e as copas das árvores, os rios, os solos úmidos, então, nesse sentido, ele tem a capacidade de condensar a umidade que vem do oceano e, dessa forma, ele evita, por exemplo, a desertificação do espaço, ele contribui com o abastecimento, a circulação hídrica nos estados do sul e nos países colocados ao sul da Amazônia, mas ele também contribui para que essa água do oceano impeça a organização de furacões.
Então, se nós não temos furacões no Atlântico Sul, em grande parte é porque essa água evaporada do oceano, ela é sugada, né, pela floresta amazônica. Então, vocês imaginem, né, o que aconteceria se, de repente, essa cobertura vegetal ela fosse eliminada por exploração agrícola, por uma questão de urbanização ou qualquer coisa do gênero, tá certo? O efeito que isso traria, por exemplo, na geração de furacões, na questão do abastecimento hídrico das populações que estão colocadas ao sul da Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia, os usos no Brasil, né, se você imaginar a região norte, nós temos ali 68,5% dos recursos hídricos e apenas 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Na região sudeste e na região sul, né, nós temos alguma coisa entre 86 na sudeste e 48 na sul, mas temos apenas 6% dos recursos hídricos. Ou seja, a população era altamente dependente da água que vem exatamente dessa região norte, onde estão colocadas ali principalmente as reservas amazônicas. Por outro lado, nós temos que o uso, né, que nós fazemos dos recursos hídricos, né, ele está diferenciado em função do seu uso. Então, os principais usos, ele se dá no agronegócio para irrigação e dessedentação animal. Então, nesse sentido aqui, nós temos, né, alguma coisa, então, em 1.084 metros cúbicos por segundo, enquanto que o uso urbano, 496. Qual que é o detalhe? A água, né, que é devolvida ao ciclo hídrico no circuito do agronegócio, ela é alguma coisa em torno aí de 30%, enquanto que a água do sistema urbano ela é quase 90%. Ou seja, nós temos no uso urbano a devolução da água é praticamente na mesma proporção que ela recolhe. Qual que é o problema? A água que passa pelo uso humano, ela passa então a ser contaminada pelos dejetos, né, pelo esgoto, pelas águas residuais que utilizamos, por exemplo, nos banhos, na lavagem de louça, de roupa e assim por diante. Então, essa água ela não pode ser consumida diretamente, ela tem que passar por um processo, né, de tratamento para que ela tenha o uso dela privarizado. Então, quando eu pergunto, né, se eu tenho que conservar, proteger ou preservar, coloca para nós três perspectivas totalmente distintas. Então, se eu imaginar o preservar, eu vou preservar o quê? O recurso da biodiversidade. De quem, né? Preservar de quem? Quem que não pode usar? Então, aqueles que efetivamente não estão qualificados para o uso racional desses recursos escassos. Quando eu penso em proteger, eu isolo o ambiente natural do ser humano. Então, nesse sentido, eu estou olhando para a conservação da Amazônia do ponto de vista da intocabilidade da natureza. É colocar um cadeado lá, ninguém entra, ninguém sai. Mas quando eu olho da perspectiva da sustentabilidade socioambiental, né, eu estou olhando para um ambiente natural transformado, utilizado, necessário para a vida humana. Então, eu tenho que tomar cuidado na conservação, tá certo? De eliminar qualquer forma de depredação, seja pelo uso inadequado, ou seja, né, por agressão a esses recursos, pensando num compromisso intergeracional, né, que essas águas elas têm que estar disponíveis para as gerações futuras. E só para encerrar, eu trago para vocês, então, aquilo que eu considero o mais importante dessa reflexão toda. Ou seja, que sustentabilidade ela não é um estado, ela é um processo. Toda vez que você modifica a intervenção humana, toda vez que você modifica os espaços econômicos, toda vez que você modifica de alguma forma a reprodução dos espaços bióticos, esse equilíbrio ele se altera. Então, não é uma lei, não é um procedimento, né, que seria, digamos assim, a panaceia, mas é uma constante
conversa entre os diversos elementos que atuam para garantir a sustentabilidade. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar que, como é resultado da ação humana, não é só o ecológico, não é só o econômico, mas é fundamentalmente ao social. Nós temos que olhar o ambiente, a sustentabilidade, a partir da perspectiva humana. E quando eu falo da perspectiva humana, é considerando todos os humanos, e não um grupo de privilegiados. Então, nesse sentido, traz-se a reflexão que, se a sustentabilidade diz respeito à relação dos homens entre si e destes com o ambiente em que vive, o que garante a sustentabilidade, ou o ponto de análise fundamental, relação. E a relação do humano com o espaço, do humano com o econômico, do econômico com o espaço e assim por diante. E se eu falo de relação, eu estou falando de formas estruturadas de poder. Poder implica escolhas. Escolhas, elas dependem de valores usados como critérios para que eu faça essas escolhas. Quando eu pergunto se a água é recurso ou se a água é patrimônio, eu estou usando, num, o valor econômico da propriedade, no outro, o valor do direito, o valor, do patrimônio da água, que é extensiva a todos os seres humanos. E aí eu se pergunto, que ética que prevalece? A da competição, dominar sobre toda a terra, ou da solidariedade? Cuidar da nossa casa comum, que é a proposta da Igreja Católica, através da Laudato Si do Papa Francisco. Então, é isso que eu tinha para hoje, tá certo? Aqui eu tenho a bibliografia que eu usei e os meus contatos que vocês podem, eventualmente, aí, utilizar. Eu agradeço aí a oportunidade. Professor Duarcides, agradeço imensamente a sua conferência, que despertou um grande interesse por parte aqui da comunidade, da PUC de Campinas. Já visto o número de pessoas que se inscreveram para a conferência e também pelas manifestações que estão sendo disponibilizadas agora pelo WhatsApp. Quero, antes de fazer as primeiras perguntas, só relembrá-los de que vocês podem fazer perguntas a partir do número de WhatsApp, que foi disponibilizado no chat da conferência, mas que eu vou repetir agora. É o número 19 99 276 6265. Vou repetir de novo. 19 99 276 6265. Então vamos lá, professor. Temos aqui, eu vou fazer um conjunto de 3 primeiras perguntas e para que você possa responder em bloco. A primeira é do Igor Mendes, que é da faculdade, aluno da Faculdade de Filosofia. E ele pergunta: alguns falam da sustentabilidade como uma falácia. Como partir de uma maneira teórica para uma prática, visto que o custo da produção tem um custo menos elevado do que o meio sustentável? Como agir perante essa dicotomia? Se eu entendi um pouco, é um pouco aquela ideia, de que a floresta, digamos, caída vale mais do que a floresta em pé, como reverter um pouco esta situação. O Sandro Corso, que é do programa de pós-graduação em sustentabilidade, ele pergunta: para além da educação ambiental, que inegavelmente contribui para o uso sustentável da água, o uso de tecnologias para captação, produção e distribuição seria uma ferramenta adequada para a segurança e sustentabilidade hídrica? Seria um caminho para o futuro? E, por fim, tenho aqui a questão do meu colega Cônego José Luiz, que ele pergunta: como o senhor avalia a fala do presidente do Brasil na ONU ontem, atribuindo aos índios e aos caboclos grande parte da culpa pelas queimadas na Amazônia? As 3, né, professor André? Sim, por enquanto sim. Então tá bom. Bom, então vamos começar ali pelo Igor. Igor, quando eu trago essa reflexão de que o maior patrimônio da Amazônia é a água ela tem um valor econômico, tanto é que o marco regulatório que nós vimos aqui da área de saneamento, ele prevê a exploração, da distribuição de água, do saneamento, nas cidades. Ele está estendendo isso à iniciativa privada, porque o Estado não tem
condições, digamos assim, segundo essa perspectiva liberal, de fazer os investimentos necessários para que a água e saneamento elas sejam bem estendidos a todos. Então, quando você olha para essa questão, quer dizer, economicamente vale muito mais você deixar a floresta em pé, deixar que as pessoas que ali vivem, que têm toda uma tecnologia secular para garantir sua própria sobrevivência sem a depredação desses recursos, ok? Ela se torna um valor econômico no sentido do impacto que ela tem na produção agrícola, no impacto que ela tem no abastecimento humano, muito maior do que ela teria, por exemplo, né, na quantidade de árvores ou na quantidade de recursos minerais que você pudesse trazer. Ou seja, o impacto disso, em macroeconomicamente falando, é muito maior negativamente se eu corto a floresta do que eu mantenho ela em pé. Então, você imagina para as empresas de seguro, para os investimentos, né, de toda a ordem, se de repente tem que enfrentar secas, se tem que enfrentar furacões. Imagina o impacto no nosso agronegócio que certas correntes aí mais liberais elas valorizam, né? Se de repente você não tem as chuvas em quantidade suficiente para que você cuide desses espaços. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, eu volto a dizer, ela é necessariamente uma questão de ética. Ela é uma questão de princípio, ela é uma questão de valores com os quais eu vou eleger as perspectivas ou não. Obviamente que uma empresa que tem que produzir resultados daqui a 3 meses, ela não está preocupada com a geração, com o que vai acontecer na sociedade daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 50 anos. Então, essa é uma perspectiva que essa sim é depredatória ao ambiente. Não é necessariamente a ausência de valor econômico, porque eu fiz questão de mostrar essa relação. A tecnologia, Sandro, a educação ambiental, o uso de recursos cada vez mais, digamos assim, eficazes, obviamente ele contribui para que você tenha uma redução, digamos assim, no uso desses recursos, né? A questão qualitativa, no sentido de que, obviamente, se você diminui a quantidade de água, se você diminui a necessidade de água, se você diminui esses recursos, obviamente você estende ele por maior tempo. Então, seria o caso da gente investir, por exemplo, na utilização de água salgada, nos processos de dessalinização, né, para que a gente pudesse conservar. Que a gente utilizasse tecnologias agrícolas que não impactassem, né, diretamente na qualidade da água, que nós tivéssemos água de reusos na prática urbana, né, para que a gente pudesse efetivamente criar, digamos assim, uma pressão menor aos estoques hídricos. Então, quando eu falo de sustentabilidade, eu falo exatamente em todo esse conjunto de procedimentos, de técnicas, de mudanças comportamentais, que está muito mais ligado à questão dos princípios e dos valores, né, da escolha dessa ou daquela tecnologia, desse ou daquele uso, do que propriamente uma receita, uma varinha mágica em termos de sustentabilidade. Obviamente, professor Cônego Zé Luiz, nós estamos tratando de grupos, né, políticos, econômicos, que pensam diferentemente. Então, diante de qualquer, digamos assim, de qualquer possibilidade de responsabilização, né, alguns grupos eles costumam negar certas situações, transferir culpas ou exagerar, de repente, de algumas situações que de fato ocorrem. Então, assim, em relação às queimadas, por exemplo, eu posso dizer com toda segurança que essa é uma técnica milenar, né, do trato agrícola. Então, os caipiras aqui no estado de São Paulo, né, os caboclos, né, em Minas, na Amazônia, os índios, com certeza essa é uma técnica agrícola. Agora, o que nós estamos vendo em termos de queimadas são áreas gigantescas em propriedades privadas, né, que com o recurso da queimada ele viabiliza, né, a extensão da sua produção agrícola nesses espaços. Então, na realidade, a gente está tendo ali uma disputa de natureza ideológica. Alguns que veem, né, na conservação desses biomas um obstáculo a seus interesses imediatistas
da obtenção de recurso econômico. O que é um erro, na minha perspectiva. Porque quando você olha para esse espaço, você não pode pensar nesse espaço nos próximos 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos. Você tem que pensar que uma árvore, por exemplo, uma cobertura vegetal na Amazônia, ela para se recuperar é 30, 40 anos, né? Estoque de petróleo é 100 milhões de anos. Essa água que é evaporada daqui, ela vai para outro canto. Ela não vai ficar aqui, tá certo? E aí essa agricultura, esse espaço vai ser produzir o quê? Na seca, você consegue criar boi, você consegue plantar soja se falta água? Eu acho que é essa a questão. Infelizmente, uma perspectiva, a meu ver, equivocada, né, da questão ambiental. Obrigado, professor. Eu tenho aqui mais uma última pergunta, e dado o avançado da hora, eu pediria, professor Duarcides, se você pudesse responder com a brevidade necessária. Uhum. Bom dia, meu nome é Giancarlo Bisocchi, sou estudante de Relações Internacionais e queria perguntar ao professor Duarcides, a sustentabilidade e a proteção dos oceanos, hoje, se vê tão necessária quanto a proteção da água doce. É possível, na sua opinião, uma coalizão global para a proteção dos oceanos, na limpeza dos plásticos, proteções de corais? Bom, eu acho que primeiro que ela é necessária, Giancarlo. Eu acho que a gente está pensando, né, na nossa casa, no nosso mundo, né, na garantia da nossa vida e nossa sobrevivência. Porque se o sistema amazônico ele é importante para a circulação hídrica, o sistema dos oceanos eles são responsáveis pela produção de oxigênio. Toda a produção de oxigênio ela ocorre, né, pelos fitoplânctons, que são extremamente ameaçados aí por toda a poluição que nós vemos ser despejada no mar. Então, eu acho assim, ela é desejável, existe todo um movimento mundial, né, para que isso ocorra, mas eu acho que ainda não chegou naquele momento de inflexão. Quer dizer, quando as pessoas percebem que efetivamente que se alguma coisa não for feita, não existirá futuro para elas. Então, até então, olha-se o mar, né, como se ele fosse um quintal, né, como se ele fosse uma janela do ônibus, né, que você joga seu papel de bala para fora. Né, esquece, né, que o ônibus anda na terra e a terra no caminho, esse caminho seria esse mar. Então, essa é uma analogia para explicar que ela é necessária e cabe à sociedade civil pressionar os governos e os organismos internacionais para que ações dessa natureza elas sejam cada vez mais frequentes no sentido da preservação. Muito obrigado, professor. Agradeço novamente a sua conferência. Tenho aqui algumas outras perguntas, mas que infelizmente, em função do tempo, não serão possíveis de serem encaminhadas nesse momento, mas nós encaminharemos para você essas perguntas via WhatsApp, para que você possa ter ciência e possivelmente respondê-las, né? Então, agradeço novamente e passo a palavra ao cônego José Luiz. Então, nós encerramos esta conferência e, em nome do Núcleo de Fé e Cultura, professor Duarcides, eu agradeço de coração pela sua generosidade e por todo o conhecimento que o senhor traz para nós e para todos os que nos acompanharam. Eu queria informar que os certificados dos inscritos que participaram deste evento pelo Webex estarão disponíveis a partir do dia 30 de setembro na área logada do portal da PUC Campinas. Eu agradeço ainda a presença de todos os que aqui vieram e dos que participaram conosco remotamente, também fazendo as suas perguntas, e convido a reverem este evento e a conhecerem mais sobre o Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, acessando a página que se encontra no portal da universidade, no endereço apresentado no slide. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Bom dia, obrigado a todos.